Olá, pessoal. É uma grande satisfação para mim. Estou começando esse quadro Histórias de Superação. Está aqui com uma pessoa muito especial, um amigo de verdade, embora tenha conhecido ele num momento de dificuldade, mas às vezes esses momentos é que nos fazem ser mais fortes e amigos. Então estou aqui com o Nelson Horta, muito conhecido por vocês, com tantas facetas, um cara multifacetário, tantas vozes, tantos personagens, que na infância eu lembro que eu ouvia a sua história e tanto o chamava de Zé das Quantas. E confesso para mim, está sendo uma dificuldade aqui às vezes ter que chamar hoje de Nelson, mas eu estou aqui conversando hoje com o Nelson. Nelson, muito obrigado por você ter aceito, seja bem-vindo ao nosso quadro e que você possa aqui contar para as pessoas a sua história de superação, que eu sei e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a partir desse nosso quadro. Eu que agradeço. Oi, gente, é uma honra fazer parte aqui, né, das histórias de superação, a convite do Rafael, nosso amigo, também ouvinte aqui do Coração da Centro Minas, e por acompanhar, né, ao longo da trajetória também o meu trabalho na parte cultural e artística. Eu confesso também que eu fiquei surpreso com o convite. E o tema também é forte, né? Forte. E quando eu resolvi fazer isso, Nelson, porque na minha área de trabalho, como você já conhece, já passou com familiares, a gente vê muitas histórias que comovem, que ajudam e que podem ajudar as pessoas. Então, e muitas pessoas me falaram, nossa, o tema é forte, bonito, né? Então, eu resolvi bater o pé e fazer. E já de antemão, eu quero agradecer aqui a Deus, a minha mãe, que estão lá no céu, você também, o pessoal vai saber daqui a pouco, e a minha esposa, que é uma pessoa que me deu todas as forças, esteve do meu lado e está o tempo todo, entendeu? E está atrás dessa câmera. Está ali atrás, ajudando a gente aqui, cameraman, né, a Juliana. Agora, então, Nelson, nos conte um pouco da sua trajetória lá do início. Então, eu venho da Vila de Santa Bárbara, nasci em Corinto, né? Cresci no vilarejo ali que pertence ao município de Augusto de Lima. Foi ali que surgiu essa vontade de começar a contar histórias, né? Minha infância ali, a adolescência também já nos estudos, né? Em Augusto de Lima, onde a gente gostava muito de fazer teatro, apresentar resumos de livros em formato de peças. Foi aí que fui desenvolvendo essa vontade de também criar. Aí surgiu a vontade de criar um personagem, fosse contador de histórias, aí nasceu o Zé, e inspirado ali no vilarejo foram surgindo outras histórias. Eu venho de uma família de 10 filhos, né? Meus pais... Numerosa, né? Meus pais José Antônio Horta, Maria Helena da Silva Horta, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, né? Meu pai, ele gostava muito de fazer peças também teatrais, ele fazia teatro de rua, né? Se apresentando para as comunidades vizinhas, momento de descontração, entretenimento, né? Que já fazia parte do convívio com a comunidade. Além de ministro da Eucaristia, minha mãe também muito devota, né? De Nossa Senhora, católicos. E esse momento de superação, né? Que o Rafael pediu para pontuar em relação ao que eu vivi junto deles, dos meus irmãos, né, que também foram um suporte para o cuidado. Porque chega uma fase na vida que aí você tem a graça de poder retribuir, né, com certeza, os pais, né, que cuidaram de você. Meu pai, ele teve um tumor, né, na altura da veia aorta, e ele não resistiu. No caso, quando estava no meio desse processo, lá no hospital, né? Te interrompendo um pouco, é aí que entra que eu falei que a gente se conheceu, né? Que foi quando o pai do Nelson esteve internado lá no Hospital Santo Antônio, onde eu trabalho como técnico de enfermagem, e por acaso o avô da minha esposa estava no mesmo quarto que o pai do Nelson. E quando eu entrei no quarto, me falaram, ele que é o Zé das Quantas, e aí os meus olhinhos já começaram ali a brilhar. Ele que é o Zé das Quantas, o tanto que eu ouvia, ele, os casos, isso e tal, e aquele todo, e a gente, né, começou ali uma amizade que transcende, que transpassa, eu acho, e mesmo com, eu acho que deixar você falar melhor sobre agora a sequência sobre o seu pai, né?
Ali no hospital você vê, né, várias situações, né, famílias que passam, né, por situações complexas, mas juntos, né, e formando novas amizades ali, a pessoa acaba vencendo, né, transpondo essas barreiras, né, e pessoas que você nem conhecia estão ali também te ajudando, te auxiliando, né, e aí você vai construindo também novos laços, né, de família. E aí ele ficou internado por volta de uns 24 dias lá no Santo Antônio, depois a gente foi para Belo Horizonte, onde era para ele fazer uma cirurgia, mas pela idade avançada, né, os médicos falaram que era melhor que seguisse como está, porque talvez ele não iria sobreviver se fizesse a cirurgia, e como talvez o sistema já estava acostumado a sistema sanguíneo, né? Isso. Dentro do organismo com aquele formato, né? Porque tinha algumas obstruções nas artérias, que seria a chance dele aproveitar. Melhor a vida do que talvez mexer. Se fizesse, ele não sobrevivesse na mesa de operação. E aí ele foi, nós voltamos para casa, né? Até quando os médicos falaram que não iria fazer, e aí se acompanhando tudo, e aí você vendo, né, os outros que estavam no quarto indo para fazer, ele já tinha feito os procedimentos que precisava, tudo, né, tinha que depilar e tal, aqui no peito, onde faria a cirurgia do coração, e aí ele vendo todos indo e ele ainda não, e ele seria o último, e depois na hora que era o momento, a notícia de que não era para ser feito, né, então é um pouco difícil, né, tanto que quando falou para mim, eu falei, mas doutor, ele tá tão bem e nós viemos de lá para fazer, se eu não acho que ele consegue, eu tentando insistir, né, com algo que nem era a minha especialidade. Aí o doutor falou, o que você disse? Foi que ele está bem. Ele falou, pois é, porque pode ser que ele não permaneça se a gente mexer. Aí eu entendi, né, que a gente foi lá para entender a situação. É muito aquilo que a gente fala, né, Nelson? Às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. E na época, eu tenho 2 filhos, né? O Emanuel, que hoje tem 13 anos, o Isaac de 6. O Emanuel era menorzinho, era o ano de 2020, né? Tô fazendo as contas aqui. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou falar para ele, uma criança, né? Você que eu vou ter que ir, ficar lá, não sei quantos dias que eu tinha que ficar. Mas aí eu falei, vou explicar. Mas só que aí, na verdade, aí Deus me surpreendeu, porque aí foi ele que me preparou, né? Ele falou assim, o pai vai ter que ir ficar lá com o avô no hospital para cuidar. Aí ele foi e falou, vai lá, dá força para ele vencer a morte. Olha isso. Falei, nossa, tá aí você fica mudo, né? Aí fui. Aí quando chegou lá e que o médico falou isso, eu lembrei do que ele tinha falado, né? Dar força para ele vencer a morte. Falei, então é agora. Porque se acontecer a cirurgia, ele não vai sobreviver. Sobreviver às vezes. Então era essa a resposta. Aí, tanto que voltou para casa, ele viveu mais um ano. E quando fez o aniversário, né, em janeiro, aí no dia seguinte, depois do aniversário, né, mais um ano de vida, aí ele faleceu, né? O tumor explodiu, né? E aí aquilo não tinha mais recurso. E algo muito lindo que eu lembro, Nelson, você como filho não vai ter como falar, às vezes a gente vê e revê, mas para mim o que ficou mais marcado na internação do seu pai é que todas as vezes que eu entrava no quarto, independente da gravidade que ele estava, era um sorriso, era uma brincadeira, era um incentivo, ou seja, tá ali na cama sofrendo, passando por tanta coisa e sempre estava sorrindo. Eu lembro perfeitamente disso. Isso me marcou muito. Sempre feliz e... Sempre, brincalhão, gostava da hora que eu chegava, e brincava. Independente da brincadeira, ele entrava no meio e vinha e brincava e estava sempre sorrindo. Tanto que no último dia, né, quando aconteceu, né, a abertura, o tumor, aí ele já estava no Imaculada. Aí meu sobrinho que estava lá com ele, né, o Sérgio, aí ele pediu para eu trocar de lugar com ele. Aí eu entrei, estava fazendo um exame, aí estava em pé fazendo o exame ainda, mas assim, nos últimos minutos, né? Mas ainda em pé e fazendo. Firme, forte. Aí eu notei que a cor estava muito alterada, né? A cor dele,
Mas aí ele em pé, meio fraco, né, sendo ajudado ali, segurado, aí ele ainda soltou um sorriso, falou, você veio! E de lá a gente já foi pro quarto, aí foi os últimos minutos, né, que aí foi tirar o sangue para fazer mais um exame, tentar fazer mais um exame, mas aí já estava se despedindo, né, e foi, aí ele levemente ali foi apagando, e aí eu entendi o que tinha acontecido, né, e depois você transmitir essa notícia que também não é fácil, né, então eu só falei assim, ó, o coração de pai parou, porque você falar, morreu é pesado demais, É pesado, né? tem pessoas que não vão entender, vão achar que A você... gente sabe que é uma transição, né, como a gente acompanhou na oitava, né, peregrinos da esperança, né, o que nós somos, né, nessa terra, a gente está passando por uma peregrinação até voltar para casa. Com certeza. Né? E no meio desse caminho estava também a minha mãe, né, já acamada, que há 8 anos estava passando pelo Alzheimer, né, quando o Emanuel, que eu citei, completou 1 ano, que a gente descobriu que ela estava, a gente achava que era o início de uma depressão, mas era o Alzheimer, né, que começou a mostrar os sintomas. Aí então, poucos meses depois, né, que ele foi, ela também partiu. Mas são exemplos que a gente tem em casa, né, da força da família, dos pais, né, as minhas irmãs e irmãos que também apoiaram, né, no cuidado com os pais e sabem que o que a gente leva, né, de experiência é o amor, né, que no caso do Alzheimer, né, a memória é apagada, né, mas a enfermidade não tem a capacidade também de compreender que o amor ele não fica na memória, ele está no coração, né? Então ali ninguém consegue apagar, mesmo que ela não reconhecesse nomes, cenas, né? Mas existe um elo ali que não tem nada que possa apagar, né? E eu acredito, por coisas de Deus, tivemos também sua mãe lá no hospital internada com a gente, a sua irmã, um carinho enorme, uma dedicação que fora do comum, você também. Então, eu entendo que, para mim, é uma história de superação, sim, porque só quem já perdeu os seus pais sabe o que é passar por isso e, às vezes, numa enfermidade, né? E para você hoje, Nelson, lembrar dos seus pais e saber onde que você está hoje, um rapazinho que saiu lá da cidadezinha do interior com sonhos enormes, com a veia artística já do pai, né? Sim. E hoje pode se considerar você passando para os seus filhos essa veia artística. Como que você vê o Nelson de hoje? É uma alegria muito grande, né? Você começar em casa, né? Com o exemplo ali do pai, da mãe, né? Com todo o seu carinho e poder levar isso também um pouco para a ficção, né? Como é dito, né? Que imita a vida real. Tanto que o personagem, o primeiro personagem, que é o Zé, né? Que eu faço outros, tem Barriga Dura, Lisa, Sarita, Milene. E para quem não sabe, não conhece o Zé das Quantas, as histórias do Zé das Quantas, você pode ir lá no YouTube do Nelson Horta, que eu tenho certeza que as pessoas que conhecem, que são da nossa época, né? A gente não está velho, nós estamos experientes. As pessoas que conhecem, até hoje eu tenho certeza que todas as vezes que ouvem, né, como eu, riem muito e riem, e continuam rindo. Não, eu costumo dizer que é aquela história que você pode ouvir 1000 vezes que você vai rir. A história é boa, bem contada, bem interpretada. Obrigado. Então as pessoas podem entrar lá e vão ver o mais novo trabalho do Nelson, que eu já vi. Gente, vou te falar de verdade, eu já tinha falado com a minha esposa, esse projeto que eu queria fazer há muito tempo, já tem mais de quase uns 2 anos. E depois de eu ver o seu lançamento no YouTube, esse último agora, que me deu mais força ainda. Eu falei assim, não, eu posso, eu consigo, eu quero. Ou seja, queria dizer para você que histórias de superação, a sua história me fez superar. Obrigado. É porque eu tinha falado com o Rafael, qual história de superação que eu tenho? Aí ele veio me lembrar da minha vida, né? E é uma honra estar aqui hoje. O convite que você fez, né? Tá aberto aí o canal Zé das Quantas. Tem vários causos, histórias, inclusive que ele cita, que é o Bem de Minas, Lendas Rurais. É um projeto aí incentivado pela lei, né? Da Paulo Gustavo.
e junto com vários outros artistas a gente fez aí uma visita na fazenda e passamos por desventuras que vocês conferem no canal do YouTube. E dizer que eu agradeço pelo convite, parabéns, né, por estar trazendo essas histórias à tona, né, e todas as outras que virão através também da sua voz, né, da sua atenção a cada um. Porque eu penso que, Nelson, que fazer o bem sem olhar a quem. Às vezes a gente tem uma história de superação que a gente acha que pra gente não é. Eu costumo muito falar isso no hospital. Às vezes o doente não precisa nem dos nossos 2 ouvidos, só de um, só de ouvir, só de você prestar atenção. Já é um ganho muito grande para quem está ali adoentado, enfermo. Então, às vezes, a gente acha que a nossa história não vai ajudar, mas vai sim, pode ter certeza que a sua história vai ajudar muita gente, como a sua voz, múltiplas vozes, né, já ajudam na Rádio Centro Minas, e eu que agradeço a você ter cedido para mim esse tempinho na agenda sua, que é corrida. Essa semana, a gente sabe, foi uma semana corriqueira aí, e pode ter certeza que daqui para frente, eu tenho certeza, que você só está crescendo, só vai crescer. Amém, como essa história no YouTube, entrem e assistam. Eu tenho certeza que vocês vão amar e se emocionar. Eu te interrompi aquela hora, eu só queria que você desse uma palhinha aí do que eu tinha falado, que você acha de você agora, o Nelson que saiu de lá para o Nelson de hoje. Então, é uma realização muito grande, né? Você vê que a sua criação te leva, né, a outros horizontes, outros ambientes, e a partir, né, da criação do teatro, onde nascem várias vozes, também poder chegar de outra forma através do rádio, né? Que também tem o seu mecanismo digital, né, nas telas. Então, é uma satisfação muito grande você poder viver daquilo que você ama fazer, né, que é, no meu caso, aí, a arte, né, que também está presente no rádio e na vida de tantas pessoas. Eu quero só ressaltar também aqui, né, um ponto, né, que o suporte que eu pude dar, né, de cuidado com os meus pais não foi sozinho, né, foi junto com os irmãos, as minhas irmãs, Ana Lúcia, Ivete, todos os irmãos, né, que puderam e talvez sem eles também você não teria conseguido, né, Nelson? Isso, e sem os novos irmãos também, né, como você, que puderam também dar o suporte lá. E eu ficava muito feliz, né, quando via você lá porque também. Não parece, às vezes... eu pedia muito... para te chamar. Isso, mas eu gosto muito disso, de brincar, de ser palhaço com os pacientes. Porque, às vezes, como eu estava falando, às vezes uma palavrinha, uma brincadeira que você faz, às vezes a pessoa está ali tão tensa, muda para ela, nossa, você é gente boa demais, não sei o quê. Eu costumo muito também falar isso no hospital, que às vezes o pouco para mim é muito para o outro. Então, a sua história, tenho certeza que é uma história de superação, sim. E eu tenho certeza que lá na frente, os seus filhos vão ter esse maior orgulho, como você tem do seu pai e da sua mãe. Obrigado. E já de mão agradeço a você, de novo, pelo tempo, pela a disponibilidade, por estar aqui falando comigo, para as pessoas. E agradecer à rádio também pelo espaço, né, a você ter nos trago aqui, a gente que sempre está aqui quando pode, uma rádio que atinge milhares e milhares e milhares de pessoas, ajudando também através da voz, através da imagem também, que tem lá no YouTube, né? Então, só agradecimento mesmo a você. E para você, a minha mensagem final é o seguinte: uma planta deixa de crescer com água suja? Não. Então, por que você está deixando de crescer, de melhorar com as palavras ruins, com as coisas ruins da vida? Fica a dica para você. Uma planta deixa de crescer com a água suja?